Galera, antes de começar esse vídeo, peço para você se inscrever se você gosta de conteúdo que enalteça reflexões, críticas, análises e principalmente questionamentos. Esse é seu canal. Se inscreva aqui no canal para poder ajudar, clique no gostei, comenta, ajude aqui a engajar o canal, porque eu estou começando e eu preciso muito da sua ajuda. Então, se você acha que de alguma forma eu estou ajudando você, aproveite e ajude se inscrevendo no canal. E agora, vamos para o vídeo. A gente estava falando sobre a discussão com o Chavoso da USP. Eu estava pedindo para o Rubinho contextualizar aqueles cortes que viralizaram, né, deles discutindo bastante veemência. Inclusive teve uma ordem de prisão no meio da discussão ali. Conta a história inteira de como é que é a tua história com o Chavoso da USP. Bom, esse sujeito ele se apresenta como um estudioso, um intelectual e que seria um defensor da manutenção dos bailes. Ele acha que aquela desordem, aquele caos. É muito interessante que ele já aborda ele chamando de sujeito, né? E é óbvio que aqui tem uma questão eleitoral, né? Óbvio. Questão política eleitoreira. É a grande preocupação do político do Brasil. É reeleição, é só isso. É uma grande expressão cultural. Fala isso porque não conhece com profundidade a realidade ou simplesmente quer lacrar para determinado público. Porque a grande maioria das pessoas da comunidade sofrem com aquilo diariamente. E nas perguntas que estava tendo ali, a gente estava aprofundando o assunto sobre o crime organizado. E ele fez uma afirmação de que havia algum vereador que era do PCC. Eu perguntei para ele, quem é o vereador do PCC? Você precisa informar. Naquele momento, ele se recusou a informar e alguns outros vereadores começaram a interferir. Eu subi o tom com ele para tentar extrair a informação para que ele dissesse, porque ele está ali na qualidade de testemunha, está sob juramento, tem dever de prestar com a verdade. Então ele se recusou a prestar com a verdade, não informou, o que é muito fácil. Você chegar aqui e falar, olha, o PCC tá ligado a teu podcast. Isso é uma acusação grave. Se você tem, eu posso manchar a tua imagem, mas principalmente ali eu gostaria de saber se existe, porque eu botar o cara sentado lá e investigar. Todo depoimento que tem quando vem uma denúncia, às vezes é um fio que você puxa para trazer outras denúncias. No caso dele não, era simplesmente um argumento retórico para tentar colocar todo mundo na vala comum e dizer que normalizar os bailes que perturbam milhares de pessoas todos os fins de semana. Mas se ele sabe que é um argumento retórico, ele sabe que isso foi utilizado apenas de forma retórica, então ele está se contradizendo, porque ele está falando que não sabe por que ele disse isso, mas agora ele está falando que ele disse por forma retórica, porque no início ele questiona, né? Ah, ele não conhece ou ele só quer lacrar, ele não conhece a realidade ou ele só quer lacrar. Então se ele sabe que ele só queria realmente lacrar, então ele sabe do que se trata. Não é nenhum caso muito absurdo. Mas para fazer o advogado do diabo aqui, no clipe ele não fala PCC, né? A pergunta foi, existe crime organizado nas favelas? Aí ele falou que existe em todos os lugares, inclusive nessa casa. Exatamente. Ele não nomeou PCC, ele não disse que tinha alguém da Câmara que ligado ao PCC. A pergunta foi sobre, se ele disse que tem nessa casa, eu preciso saber quem é. Mas Esse é o ponto. Né? Então ele foi pego aqui. Né? O Petri pegou ele no argumento. E aí, provavelmente ele vai querer aqui em algum momento falar, não, mas é porque a gente está falando do troço, de um troço específico. Provavelmente ele vai tentar se arrumar aqui, porque ele não pode passar para o eleitorado dele. Ele é um cara, né, incoerente, né? Ele sempre tem que passar para o eleitorado dele quem ele realmente é. É nessa hora aqui que a gente vê, né? Como o político se coloca primeiro em lugar, primeiro os interesses dele, né? A prioridade é o interesse político dele, é a reeleição. Mas não é bem o Brasil, né? Porque se fosse realmente o Brasil, não seria, ele não estaria com esse discurso. Eu vi o clipe, eu não achei tão grave assim o que ele falou, porque eu entendi o ponto que ele quis trazer. É um argumento retórico. Foi um argumento retórico que ele usou muito bem naquele momento ali, conseguiu fazer o próprio corte, só que o nosso objetivo é... Então ele sabe, né? Então ele sabe. Por que ele disse então no início
ele não sabia se ele estava de sacanagem ali, ou porque ele realmente não sabia. É entender a profundidade do PCC. É uma coisa que eu acho que não deveria existir. Isso é um câncer na sociedade. É uma organização que é que deveria ser enquadrada como uma organização terrorista. Eles dominam territórios, eles espalham o caos, estão enraizados em diversas camadas. E é nosso dever, enquanto agente público, enquanto investigador, saber essa profundidade. Eu vejo que as pessoas falam muito folclorizando isso e até glamorizando, que é o que a gente fala que a narcocultura faz. Glamoriza o crime organizado para que as pessoas achem aquilo como uma expressão de poder, de respeito, de cultura, e não é. Pois é, né? É muito interessante a gente ver esse tipo de discurso, porque ele fala de uma forma muito generalizada. Né? Ele fala que, a princípio, ele fala de uma maneira muito generalizada, e eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque geralmente esse grupo ideológico, eles tendem realmente a generalizar mesmo. Eles falam que não, meio que fazendo. Você fala de uma organização criminosa, você tem que apontar. Você já imaginou se como o Brasil fica se a gente passa a chamar todas essas organizações disso que ele quer que seja chamado? Você imaginou? Imagina como o Brasil vai ser visto lá fora. Com várias organizações desse nível aí que ele quer pôr, né? Que eu estou evitando de falar o nome aqui. Mas a gente sabe como ele quer categorizar esse grupo. Né? Ele quer elevar a categoria, né, para uma coisa pior. Só que isso vai expor o Brasil. As linhas de crédito do Brasil, a confiança do Brasil internacional vai para vala. Se o Brasil agora já é um país pobre, você imagina com isso. Eu acho que esse pessoal da direita, eles não medem. Parece que eles não medem as consequências. Eles não, parece que não tem muita noção das coisas. Parece realmente criança, né? Quer vencer a todo custo, não importa as consequências. Geralmente criança é assim, né? Corre, ignora se vai cair ou não. Os perigos, né? Os perigos. Né? Que toda criança passa, de tropeçar, cair no chão, esse tipo de coisa, né? Parece. É a mesma coisa que serem dizendo que a Al-Qaeda tá em todo lugar. Você vai achar isso interessante? Não. Olha a comparação que ele faz. Um outro contexto, um outro troço. O que tem a ver uma coisa com a outra? Troço muçulmano. O que tem a ver uma coisa com a outra? Um outro país, outro continente, outro lugar. Nem se ele quisesse falar. Não sei o que, máfia italiana. É a mesma coisa, é outro contexto. É outra situação. Porque a gente tem que levar em consideração o país, a questão cultural, social, econômica. São bandidos, tem que ser tratado como tais. Então, só para deixar claro, a CPI e o teu problema com essa questão não é em relação ao estilo musical, ao ritmo musical, e nem com a cultura, digamos assim, porque você pode dizer que parte dela é dominada pelo crime, mas deve ter muita gente que gosta e curte e cria funk, mas que não está envolvido nisso, né? A gente tem que separar. Isso. A CPI não investiga música, não há como fazer a CPI para investigar gosto musical, gênero musical. Eu, inclusive, defendo que... Mas ele tá indo no pancadão, né? Na favela só tem isso, é só o pancadão. Mas ele não tá contra nenhum estilo musical, né? Só contra um evento que toca esse tipo de música. Existam arenas de funk, locais adequados para que as pessoas vão lá ouvir o funk delas do jeito que elas bem entenderem, sem perturbar os outros. Mas se ele tem isso como proposta, por que ele não propõe isso antes? Para afastar as pessoas de uma coisa ruim? Se é difícil de resolver isso? Por que ele não propõe, não, gente, vamos fazer um troço de atividade em outro lugar, vamos tirar as pessoas desse lugar ruim,
Vamos tentar afastar as pessoas, né? Vamos criar um lugar para elas ouvirem a música delas. Por que ele não propõe isso? Por que tem que ir pela questão criminal? Que a prioridade sempre porque essa sempre é a primeira solução. Eu acho muito estranho uma pessoa pública que defenda, por exemplo, né, a operação de Rio de Janeiro, quando na verdade essa pessoa deveria se basear na Constituição. O político, quando entra, esse cara tem que carregar a Constituição embaixo da Bíblia, igual uma pessoa religiosa. Esses caras têm que fazer isso. Porque parece que eles ignoram o que está na Constituição. A prioridade é o Estado zelar por todo cidadão brasileiro. Ah, mas o Estado tem monopólio da força, né? Monopólio da violência. Só que assim, tem regras para ser usado isso, entendeu? Não é de qualquer jeito. Então, assim, né? Esse é um problema. Né? É a democracia que ninguém lê Constituição de nada. Né? Parece que eles querem botar embaixo do braço para a gente não ver e eles poderem fazer o que eles quiserem. Né? Como essa pessoa aqui, né? Que está soltando várias informações aqui e o cara é todo contraditório. São 4 minutos de vídeo, eu já estou contestando um monte dele aqui. Eu acho que ele não foi preparado, não sei. Esses caras treinam, né? Todos eles têm treinamento. Todos esses políticos, eles são treinados. É uma coisa que o cara senta e alguns são, né? Mas nem todos. O meu problema é com o caos generalizado que esses pancadões causam nas comunidades, com as pessoas que não conseguem dormir, com os idosos que são sensíveis ao som e não conseguem dormir, com as pessoas que eventualmente precisam de um atendimento médico emergencial e a ambulância não consegue acessar para... Será que ele realmente está preocupado com isso? Eu não sei, eu acho que não, tá? Em 4 minutos ele já me provou aqui que ele não está sendo honesto, nem pouco sincero. Entender, é para essas pessoas que eu trabalho. O gênero musical, o cara vai ouvir onde ele bem entender. O gosto, cada um tem o seu. Não é a cultura em si. É o que a gente chama de narcocultura. É a forma como o crime organizado sequestrou o pancadão, sequestrou determinadas músicas para impor a narrativa e a construção territorial deles. E o que já foi descoberto? Quantos meses tem a CPI? A CPI, ela tem quase 5 meses funcionando. E nesses 5 meses, quais foram os desenvolvimentos? Bom, o primeiro ponto é que há uma falha grave na fiscalização quando da construção dos estabelecimentos que organizam esses bailes, bares, adegas e tabacarias, que são essenciais para a existência do baile, pois são eles que contratam os DJs, os MCs, são eles que lavam dinheiro para o crime organizado e são eles também que fornecem bebida, que é o que cria o ambiente para essas festas. O segundo, existe uma facilitação no poder público para emissão de alvará. É uma medida boa do executivo na lógica de incentivar o empreendimento, incentivar o empreendedorismo. Inclusive, boa parte das pessoas da comunidade querem empreender, eles tendem a empreender para ganhar dinheiro, para compor a renda da casa. Só que bares, adegas e tabacarias se valem nessa simplificação. Olha, atenção, hein? Para emitir documentos que dão uma sensação superficial de legalidade, eles se registram. Adega e tabacaria. Veja como ele generaliza que nos locais periféricos, toda adaga, tabacaria, adega, bar, sei lá o quê, né? Tudo é aproveitado. Tem um cara que quer empreender, né? Mas eles se aproveitam disso para desviar troço. Dinheiro, lavar, sei lá, fazer o quê. Então é bem generalista mesmo, né? Ele poderia falar, não, a gente sabe que em alguns lugares, ou ele poderia falar, a gente sabe que eles usam alguns, mas ele não fala isso. Não é alguns. Bares, tabacaria, sei lá o que aqui. Então ele generaliza.
né? Dá a sensação de que todo lugar periférico é assim. São na JUSESP e montam um local, que normalmente está em área pública invadida. Eles não poderiam estar lá. Então, bares, adegas e tabacarias têm que ter uma burocracia maior, necessitando a fiscalização para emitir autorização de funcionamento, para garantir que eles não se estabeleçam e, por consequência, não organizem esses bailes. O PSIL se mostra insuficiente para cobrir toda essa problemática ao longo de São Paulo. Então, naturalmente, nós precisamos ampliar a legislação, ampliar os poderes do PSIL para a GCM, para a Polícia Militar. Tem que ampliar a legislação, tem que ampliar os poderes, porque é muito grande, muito difícil de controlar, né? De dar conta. Né? Porque, na verdade, todos os bares, adegas, charutaria, tabacaria, tudo isso, né, que é o empreendedor, né, que mora nessas localidades, que é a pessoa que está dando alguma coisa ali para as pessoas, né, que quer empreender também. Infelizmente, tudo isso daí é difícil, porque ele generaliza, entendeu? Ele dá uma percepção diferente, porque é o que eu entendo. Eu tô entendendo que todo lugar que tem isso é ruim, porque é tudo aproveitado, o crime se aproveita. Ele poderia falar, alguns comerciantes sofrem disso, alguns comerciantes sofrem daquilo. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Militar de operação delegada para poder autuar e fiscalizar esses locais. E, naturalmente, a necessidade de reurbanização das comunidades é um meio para que a gente faça acessar esse local sem regra, onde o Estado faliu e existe a sensação de que se pode tudo. E como O Estado faliu nesses lugares. O Estado faliu. Aí a impressão que dá é que não tem nada lá. É porque é o que eu entendo. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas falam, as comunidades, eu não sei o que lá, né? As comunidades, o Estado precisa estar lá. Mas o Estado tá. Tem escolas municipais. Entendeu? Não é uma coisa assim também que não tem escola. O problema é que quando acontece esse tipo de coisa que eles querem fazer, o Estado faz, né? Que eles dizem que estão resolvendo o problema, eles vão resolver o problema na hora que a criança está saindo para a escola. E aí fecha tudo. Entendeu? Fecha tudo. Prejudica o comércio local. Né? A não ser que o governador do Rio de Janeiro pense igual a esse Rubinho. Né? Pense que toda adega, tabacaria e sei lá o que, bar, em zona periférica, serve só para isso. Acredito que ele não pense assim, né? Pelo menos até onde eu sei, não. Mas assim, entende? É sempre assim. E assim, eu já fiz vídeos de segurança pública aqui, é um troço que não funciona, entendeu? Não dá certo. E se ele fala que é tão grande assim, precisa criar mais lei, precisa dar mais poder, porque ainda não está resolvendo, e vai resolver quando? Será que elevar um nível vai resolver o problema? Quem acredita nisso? é que está previsto de alguma maneira dar lugar de lazer para as pessoas que moram nessas localizações, para fazer o baile, para ter a sua festa? É bom essa pergunta porque o primeiro ponto é que a gente tem que destruir a narrativa que falta opção de lazer na comunidade. Isso é uma grande mentira que foi construída pela esquerda. Existem mais de 40 centros esportivos reformados pela atual gestão. São equipamentos novos, próximos às comunidades, que as pessoas conseguem ter acesso. Todas as comunidades têm campo, tem áreas reformadas de acesso. Existem as casas de cultura de São Paulo também, que são espaços grandes e destinados para esse evento. Mas o que acontece? O tráfico não quer fazer pancadão na casa de cultura. Ele não quer fazer pancadão num aparelho público. Por quê? Porque lá menor não pode acessar, porque não pode vender drogas, não pode ter tráfico de drogas, porque não dá para fazer uma tábua para ter relação sexual com menor de idade, porque não dá para vender produto. Eu fico muito incomodado quando eu vejo esse pessoal conservador, que se diz de direito, sei lá o quê, né, desse aspecto político,
Quando eles se preocupam, eles falam que se preocupam com menores de idade. Isso é uma coisa assim que me incomoda muito. Porque eu percebo que na prática não é isso que acontece. O grupo deles, o grupo desse cara, ideologicamente, né, aprovou, votou, fez alguma coisa lá em Brasília, né, que quer permitir a criança, né, de ter uma criança. Só que assim, não há nenhum suporte, não há nenhum amparo. Entende? Tipo, eles querem liberar isso, querem fazer com que isso seja uma coisa legal para um ser que nem se desenvolveu ainda, né? Não é maduro o suficiente para cuidar de um outro ser. Essa é a solução que o grupo dele está dando. Aí amanhã ou depois, essa criança que teve outra criança não teve condições maduras de educar essa criança, e amanhã ou depois essa criança vai ter uma vida errada, né? Qual é a proposta que eles estão dando? Como sempre, para minha opinião, é a pior possível. Falso, com contrabando e descaminho, porque tem controle etário, controle de idade para acesso. Então, havendo o interesse em fazer esse tipo de evento, vai ter. São Paulo tem uma infinidade de eventos. Recentemente teve um pancadão, um mega baile funk no Canindé, estádio da Portuguesa. Isso aconteceu. O acesso ele pode ser gratuito ou cobrado a preços módicos, isso acontece. O que eles querem é fazer a festa do jeito que ela acontece. Peraí, mas quando teve esse evento, nesse local que ele tá falando, foi pessoas lá? E quanto desses eventos tem? Por que ele não fala, não, a gente tem que aumentar mais desses eventos, não sei o quê? Então, assim, sabe, é uma coisa que tem solução, uma solução até melhor. Mas parece que ele não quer aplicar, porque ele dá gases isolados aqui. Na rua, sem nenhuma legalidade, sem nenhuma triagem. O que a gente busca, que eu defendo, que se ampliem esses locais, que crie arena de funk, que as pessoas possam ir. Mas isso como uma alternativa e não como um problema que é gerador do baile. O baile ele é gerado pela falência do Estado e pelo interesse do crime organizado em manter aquilo funcionando. Porque se o tráfico não quisesse também, ele não deixaria acontecer na comunidade. Você chega lá, tem... Mas se o tráfico faliu desses lugares, não era nem para ter escola. Ele está falando que perto desses lugares tem um monte de coisa que a atual administração botou lá, por exemplo. Lá perto, lá para as pessoas. Então, assim, não é que o Estado está ineficiente. O Estado está ausente e agora sobrou somente... Né? Não é isso. Porque se a gente for num local desses aí, tá cimentado, sabe? Tem pista, rua, tem calçada, tem escolas públicas, né? Aqui no Rio de Janeiro, nas comunidades aqui, tem um pessoal que faz outras atividades que não sejam apenas questões de escola. Tem grupos que entram para dar aula de canto, aula de instrumento, pintura, artesanato. Tem essas atividades. Entende? Tem. Então não é uma coisa assim, meu Deus, que absurdo. O Estado sumiu daqui. Não é isso que eu vejo. Porque do jeito que ele fala, dá uma sensação de que é um troço abandonado. Placa do crime proibindo um monte de coisa esticado na rua, como se fosse a prefeitura sinalizando vire à direita ou à esquerda. Então, essa CPI começou para investigar perturbação e foi entendendo outras coisas, ou você já tinha noção da gravidade do negócio? Eu tinha noção que o problema era muito maior do que só a perturbação, mas a profundidade disso a gente tem descoberto ao longo da CPI. O problema é mais denso e mais profundo do que eu mesmo imaginava. E muita gente reclamava de barulho para você, por você ser vereador. Muito. E aí você foi investigando isso a partir dessas... Eu já tenho há mais de 3 anos uma operação que eu faço junto da Polícia Civil e da Militar contra pancadões.
Pelo menos uma vez por semana a gente vai em algum local que tem baile para fazer a apreensão de equipamentos, acompanha a demolição de adegas, de estabelecimentos clandestinos. Numa delas a gente encontrou até animais silvestres que foram presos, enfim, a quantidade de crime que acontece ali. Não, mas peraí. Não. Porque ele acabou de dizer que é difícil fazer fiscalização nesses lugares. Ele falou que tinha que ampliar a legislação. Ele falou que é muito difícil de fazer fiscalização porque tem que criar mais lei, tem que criar mais poder, os órgãos públicos poderem fazer alguma coisa. Então quer dizer que ele está mentindo aqui, ou pelo menos se contradizendo. Ou não? Será que não é justo eu pensar isso? Ele falou isso aqui. Eles também que fornecem bebida, que é o que cria o ambiente para essas festas. Vou voltar. E a gente precisa ver isso. O segundo, existe uma facilitação no poder público para emissão de alvará. É uma medida boa do executivo na lógica de incentivar o empreendimento, incentivar o empreendedorismo. Inclusive, boa parte das pessoas da comunidade querem empreender. Eles tendem a empreender para ganhar dinheiro, para compor a renda da casa. Só que bares, adegas e tabacarias se valem nessa simplificação para emitir documentos que dão uma sensação superficial de legalidade. Eles se registram na Jusesp e montam um local, que normalmente está em área pública invadida. Eles não poderiam estar lá. Então, bares, adegas e tabacarias têm que ter uma burocracia maior, necessitando a fiscalização para emitir autorização de funcionamento, para garantir que eles não se estabeleçam e, por consequência, não organizem esses bailes. O PSIL se mostra insuficiente para cobrir toda essa problemática ao longo de São Paulo. É ineficiente para cobrir toda essa problemática por toda São Paulo. Mas ele está há 3 anos, toda semana, indo com a polícia, fechando alguma adega. Então, peraí, se ele está há 3 anos, toda semana fechando uma adega, pelo menos era para ter resolvido uma parte desse problema. 3 anos dá para fazer muita coisa. Uma vez por semana dá para fazer muita coisa. Não dá, não? Então tá ineficiente. É ineficiente isso que ele está fazendo. Ou ele está querendo ser malandro. Eu acho que ele está querendo ser malandro aqui. Eu acho que ele está querendo aqui ludibriar, enganar a pessoa para ganhar voto, hein? Ou está resolvendo, ou não está resolvendo. Ou se ele está indo toda semana, há 3 anos para fazer isso, então ele tá gastando dinheiro, porque não está resolvendo nada. Tem alguma coisa errada nessa história. Não tem? O cara não sabe nem o que ele está falando. O cara não sabe nem o que ele está falando. É assim que ele quer ser eleito. E tem gente que vai votar nele. Um pancadão, uma festa clandestina que acontece numa área pública invadida. Manda foto de tabacaria, foto de bar, de adega, para que a gente possa ir até lá. 10 anos, uma operação que eu faço junto da Polícia Civil e da Militar contra pancadões. Vou voltar, né, gente? Vou voltar. Muito. E aí você foi investigando isso a partir dessas... Eu já tenho há mais de 3 Só pra gente ver essa contradição de novo. anos uma operação que eu faço junto da Polícia Civil e da Militar contra pancadões. Pelo menos uma vez por semana a gente vai em algum local que tem baile para fazer a apreensão de equipamentos, acompanha a demolição de adegas, de estabelecimentos clandestinos. Numa delas a gente encontrou até animais silvestres que foram presos. Enfim, a quantidade de crime que acontece ali é um organismo próprio, é muito grande, é uma frequência criminal muito grande. No meio dessa festa como um todo, a gente vai descobrindo a dinâmica e o que acontece. Eu divulgo isso nas minhas redes sociais. E as pessoas começam a mandar mensagem fazendo novas denúncias, pedindo socorro, manda foto de tabacaria, foto de bar, de adega, para que a gente possa ir até lá, investigar, autuar. E aí a operação vai ganhando uma vida própria também, conforme as pessoas vão denunciando. Mas lá o Estado está abandonado. O Estado está abandonado.
Tá tudo largado na mão dos criminosos, mas ele entra lá e desfaz o bar, a adega, a charutaria, sei lá mais o quê. Ao mesmo tempo que ele diz que não tem efetivo suficiente para poder dar conta de tudo isso. Isso é incrível, né? Olha, se eu sou uma pessoa de São Paulo, de direita, e eu vejo o cara com um discurso desse para mim, eu não voto. Eu não voto. Porque o cara tá querendo ser malandro em cima de mim. Ele tá achando que eu sou bobo. Ele vai chegar aqui e contar qualquer coisa para eu votar nele. Fora a sensação que ele dá de que todo lugar periférico é um troço absurdo. É uma visão muito generalizada e perigosa, porque faz com que a gente interprete as coisas de uma outra forma. Principalmente para aquelas pessoas que não conhecem aquele ambiente e acham que ele tem algum tipo de credibilidade. Porque ele está reforçando uma coisa que a pessoa não conhece e que soube alguma coisa através de algo, talvez, ligado por alguém dessa ideologia, ou páginas, ou alguma coisa do tipo, ou está tendo um reforço de uma má informação da TV, porque a pessoa já tem um preconceito, né? Ela nunca teve num lugar desse. Então ela vai se amparar nas coisas que ela está buscando ali, né? E aí vai ouvir, né, essa informação. Olha, é tudo isso daí. Tem gente que quer empreender, mas eles se aproveitam disso. Então todo lugar que venda esse tipo de coisa, esses estabelecimentos aqui, já era. Tá tudo ocupado. Inclusive o lugar lá também tá tudo ocupado. O Estado perdeu, né, o lugar lá, mas ele entra lá. Então perdeu ou não perdeu o lugar? Um dos argumentos que eu vi, né, os opositores, os teus opositores usando, é que nunca se vai investigar bairros de classe alta, onde também pode estar acontecendo perturbação, música alta, consumo de drogas e venda de drogas. Qual que é o teu ponto sobre isso? Eles relativizam isso. Eles querem que veja, existe uma diferença entre um pancadão, uma festa clandestina que acontece numa área pública invadida no meio da rua, onde você impede o acesso de pessoas, onde jovens têm relações sexuais no meio da rua. Olha o que ele está falando aqui. Olha a perspectiva generalista dele. Como ele generaliza isso. Onde motos roubadas são utilizadas para tirar de grau, e o bar da esquina, que o sujeito é um irresponsável, não fez o isolamento acústico e que ele insiste em fazer som alto. Mas aí que tá. Petri não falou bar. Ele falou locais onde pessoas ricas moram. Ele não falou bar. Ele não falou bar. Quem tá falando bar aqui é ele. Por quê? Vai ver porque ele quer desvirtuar o foco. Tem uma diferença muito grande nisso. Não que a perturbação seja diferente. A perturbação é a mesma. Só que existe uma diferença no fato gerador e no contexto daquele elemento. O que a gente está fazendo com a CPI é investigando esse tipo de festa. O barulho criado por bar, ele tem a competência de fiscalização com o PSIL. Eu tento resolver o problema deles através da ampliação dos poderes do PSIL para a GCM e também para a Polícia Militar, para que eles possam autuar. É simples, a diferença é bem grande entre um e outro. Bom, e aí, gostaram? Né? Pois é bom a gente ficar de olho, hein? Questionar todo mundo. Todo mundo. Até mesmo aquelas pessoas que você acha que pensam igual a você, né? Mas está aí o exemplo aí. Fique de alerta aí. Então, tchau.